Boa noite, minha gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, CS 202019. Boa noite, João Vitor. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, Mari Cris Leme. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite, Carvalho. Tudo bem? Você já falei mais cedo hoje. Vamos ver se entra mais pessoas agora. Boa noite, Léo Trigêmeos. Boa noite, Sr. Von Region. Tudo bem com você? Faz tempo que a gente não conversa, nem Sr. Menino Von Region. Boa noite, seu Edu Net 17. Boa noite, Maris Crisleme. Tudo bem com vocês? Vamos esperar mais pessoas entrar para as lives. Mas aí, quem tiver afim pode fazer alguma pergunta e vamos trocando uma ideia, né, sobre a nossa monarquia, tá? Quem quiser, fique à vontade. Começar a fazer perguntas. Vamos lá, minha gente. Quem quiser fazendo. Monarquia, Santa Catarina entrou. Rob Freitas, vamos lá, minha gente. Ave Glória, Ave Império, exatamente. Trabalho árduo que vai valer a pena. Vamos lá, minha gente. Daniel Camargo entrou. Anéia Freitas também entrou. Jeancles entrou. Vamos lá, minha gente. Vamos fazer perguntas. Tudo bem, Neia? Certinho? Boa noite. Monarquista BR entrou. Tudo bem? Monarquia SC. Eu só quero ser barão quando a monarquia voltar. Eu também. Nada, brincadeira. Esses cargos nobiliárquicos tem respeito, tem todo cuidado, né? Não é assim. Vamos falar assim, né? Vamos lá, minha gente, vamos entrando aí. Pode começar a fazer perguntas. Vamos lá. O meu negócio não é responder, eu não sei de nada, eu aprendo com vocês, entendeu? Entenderam? Se vocês têm alguma pergunta, vamos trocar um bate-papo aí. Boa noite. Obrigado. Monarquista BR Monarquista. Obrigado pela preferência, a sua página é sensacional, obrigado. Boa noite, Jonathan. Demorou um pouquinho hoje, hein? Sinto um pouquinho mais cedo, hein, Jonathan? Gente, façam perguntas. Olá, Valéria, tudo bem? Tudo bem com você? Ricardo Carres.
Tem grupo de WhatsApp no Movimento Pro Monarquia, há vários grupos e cada um segue a sua linha, tá? Quando você fala do Pro Monarquia, eu acho que não existe. O que existe são vários grupos aí de várias páginas, ok? Boa noite, professor Tadeu Batista, da praia de Tamandaré, Pernambuco. Tudo bem, professor? Edunete, que te perguntas? Tudo em relação à monarquia brasileira. Vamos fazer. Pode fazer, fica à vontade, tá? Sobre a monarquia brasileira, qualquer uma. Indica o livro pra gente. Ô, Neia, o que eu sempre falo, eu não vou indicar um livro, mas sim uma lista de livros, tá? Foi até bom, eu vou até digitar aqui essa lista, que é da... que eu gosto muito, que lá tem uma série de... série de livros indicando, né? Vamos lá. Diga sim a monarquia.com.br/livros. Ô Neia, você seguindo esse link, diga assim a monarquia.com.br/livros, lá tem vários livros de todos os temas sobre a nossa monarquia, desde a sua concepção, como funciona, né, até a sua retirada aí da política brasileira. Tá ótimo? Tem os livros de Paulo Resulti? Eu não tenho nenhum. É um pecado mortal aqui, não tem nenhum. Mas eu já li de uma maneira errada, vamos falar assim. Mas eu tenho que ter esses livros já. Já. Tá? Gente, façam perguntas. Fiquem à vontade. Quantos crimes de guerra foram cometidos na Guerra do Paraguai pelo Exército Brasileiro? Toda guerra não tem um que sai limpo, um que sai sujo, um menos culpado, um menos... Enfim, nem dá para se falar, nem dá para se comentar. O BR Monarquista, o Monarquista BR. Vamos lá. O que você tem a dizer sobre a divisão dentro do movimento monárquico? Estamos num momento muito apaixonado. Né? Eu li essa frase hoje e eu concordo com quem escreveu. Tem aquelas pessoas que são mais conservadores e tem aquelas pessoas que são um pouquinho mais progressistas dentro do movimento. E tudo que o atual, infelizmente, tudo que o atual presidente faz agrada um e desagrada outros. E com isso, como a gente está envolvido em paixões, tudo leva a essa divisão. Eu concordei totalmente quando eu li essa frase. A gente tem que tomar muito cuidado. O que eu sempre falo é o seguinte: a gente tem que tomar o seguinte cuidado, que o atual presidente um dia vai sair. E o movimento monarquista tem que continuar. É isso que eu sempre falo, ok? Você apoiaria um partido novo que será criado futuramente, o PMB, caso futuramente, por mim? Não, eu não apoio nenhum partido monarquista. Eu apoio Frente Parlamentar. Eu apoio parlamentares em diferentes partidos, parlamentares que defendam a monarquia em diferentes partidos, no sentido até partido de esquerda, se for possível, né? Porque não adianta você ter um partido, você tem que ter várias pessoas em vários partidos e essas pessoas convencendo os seus colegas para levar a pauta monárquica para frente, tá? Vamos lá, professor Tadeu Batista. Nos grupos monárquicos, eu percebo muita gente infiltrada, inclusive se dizendo de esquerda e monarquista. Em sua opinião, pode uma coisa dessa? Pode. O que a gente tem que separar são as facetas das esquerdas. Existem os marxistas, os stalinistas, não sei o que e tal. E tem os sociais-democratas. Esses sociais-democratas, eles são mais amigáveis, vou falar assim.
desde que você converse com eles, assim, entendendo o contexto de separação de Estado e separação de Estado e de governo, e eles entendendo essa premissa, é fácil de convencê-los a ele a entender a monarquia. Agora os caras de marxista, stalinista, enfim, nem perde tempo, não adianta, tá? É isso aí, professor. Eu tenho essa opinião. Tá? Eu posso estar muito errado, mas eu acho que conversando, pelo menos com a parte da esquerda social democrata, dá para fazer um bem bolado aí em relação ao nosso favor. Tá bom? Como você se defende e defende a monarquia quando usam temas sobre escravidão e racismo para falar contra a monarquia? Como eu defendo? Primeiramente, quando eu falo besteira, eu bloqueio. Nem adianta. Você tem que argumentar a pessoas quando faz críticas construtivas. Agora, se a pessoa já vem com uma resposta totalmente enviesada, bloqueia. Não adianta você ficar dando murro em pontos de faca. Pura e simplesmente, tá? Eu sou dessa opinião. Israel Soares, tudo bem, Israel? Certinho com você? Quantos milhões de brasileiros fazem parte do movimento monárquico? Edu, olha, é a terceira live que eu já tenho mais ou menos esse número, tá? Vamos pegar. Lá no plebiscito de 1993, 7% da população votou, 7 milhões da população eleitoral, né, votou na monarquia parlamentarista. Se a gente pegasse esse percentual de 13% e colocar os 13% hoje na última eleição agora de presidente, a gente tem alguma coisa parecida com o número de eleitores do Ciro, tá? É só você fazer uma proporção de lá para cá. Então, para a gente ter uma ideia. Agora, eu não posso falar que são os mesmos 3 milhões, né? Desculpa, esses mesmos 7%, né? Então, para você ter uma ideia que a gente tem uma gama boa de pessoas e através das redes sociais esse número pode aumentar ainda mais. Se agora você me pergunta, se tivesse um outro plebiscito hoje, a monarquia iria ganhar? Eu falo, definitivamente não. Estamos muito longe de ter uma consistência jurídica, enfim, em todos os sentidos para ter, né? Estou falando em questão de organização. A gente tem 1, 2, 3 políticos, né, nas esferas aí legislativas, nas esferas, sei lá, judiciais, enfim, no executivo, que se declaram monarquistas. A gente precisa necessariamente ter uma bancada monarquista grande. Isso vai levar tempo, anos. A gente tem que fazer um belo trabalho a partir de 2022. E quando eu falo de um belo trabalho, não através de um partido, e sim de várias pessoas em vários partidos. Então a gente tem que pensar nisso. Lugar de monarquista é na política. Ponto final. João Vitor Barney. Você acha que algum dia a monarquia pode ser restaurada? Sim, pode. Pode ser sim, tá? E se ontem eu vi um colega de vocês fazendo a live ontem falando que eu acho que é mais fácil ter uma revolução armada socialista. Cara, se isso acontecer antes da restauração da monarquia, vai ser assim, é lógico que vai ter mortes e tal, mas assim, vai ser muito bem-vinda, porque as pessoas vão se agarrar muito mais à monarquia ainda. Entendeu? Eu pensei nisso. Realmente, se a gente for parar e ver, os caras, né, socialistas, eles estão muito mais preparados que os monarquistas. Caso venha a ter alguma coisa assim do tipo, né, tô falando utopicamente, tá? Eu acho que a monarquia sai ganhando lá na frente. Né? Vamos lá. Lucas Fioravante, tudo bem? Ricardo Lança, tudo bem com vocês? Alguma pergunta? João Vitor Barney. O movimento monarquista, em sua opinião, falta militância para crescer mais? Nós estamos no momento embrionário do movimento monárquico, tá?
O que a gente precisa e é necessário crescer politicamente. Essa é a minha opinião, sempre foi, tá? É, é lógico que hoje a grande gama dos monarquistas são conservadores, mas a gente também precisa ter monarquistas do outro lado, tá? Eu já peguei um exemplo ontem, vamos lá, todo mundo conhece Ariano Suassuna, foi o escritor aí, eu vou falar do Alto da Compadecida. Todo mundo sabe que ele é de esquerda, mas ele era mais um detalhe, um monarquista. Ele entendia a concepção da separação da chefia de Estado, só que ele era um progressista, um de esquerda. É isso que a gente precisa, tá? Monarquia não vai só de um lado. A monarquia é um pêndulo dos dois lados, né? E fica em cima, cuidando dos dois lados. É difícil falar com um republicano de esquerda. Eu concordo com você, Ricardo. Não adianta você bater em. Não adianta você conversar com eles. Se eles ficarem abertos, você conversa. Agora, se você tentar conversar eles, é pior ainda, tá? Ser monarquista é praticamente você estudar a sua história do seu país. Se ele não estudou a história do seu país, não adianta. É caso perdido. Não, nem perca tempo. Vamos lá, Edunete. Ah, você é de Portugal, Edunete? Agora eu tô percebendo seus questionários. Portugal. Portugal, deixa eu falar sobre Portugal. Portugal está estruturalmente 1000 vezes superior ao Brasil, porque lá, aí em Portugal no caso, né, existe a Associação dos Autarcas Monárquicos, resumindo aqui no Brasil, Associação dos Prefeitos Monarquistas, né? E eu fiquei sabendo aí que tem um senhor que não lembro o nome, que ele vai tentar ser presidente de Portugal, né? E ele foi presidente dessa associação dos autarcas monárquicos. Eu não sei se ele vai ter sucesso ou não. Mas se ele conseguir, olha o tamanho da publicidade dessa associação, né? Uma coisa que tem diferença aí, que o, o Dom do Art Pio, ele tem muito mais visibilidade em Portugal do que Dom Luiz ou Dom Bertrand aqui no Brasil, tá? A única diferença a favor do Brasil é que quem defende a monarquia no Brasil são os jovens. E quem defende a monarquia aí em Portugal são os mais velhos. Essa é a vantagem do Brasil. Tá? Vamos lá. Esse ano a mídia vai atacar muito a monarquia. Eu tô achando que tá atacando um pouco, tem que atacar mais. Quanto mais bater, melhor. Porque as pessoas ficam curiosas. Tem que bater mais, Jonathan. Essa é a minha opinião. Será que o plebiscito de 1993 foi uma farsa? Não foi uma farsa, mas foi, como posso falar? No início era assim, tipo, era a campanha começou alguma coisa em março, não, desculpa, em fevereiro, era para durar até setembro. Aí o Itamar Franco, que era o presidente da época, ele simplesmente, dizem as más línguas, que simplesmente ele notou que a monarquia estava numa crescente, que ninguém, na época, nenhum político da época chutava, não tinha rede social. Nenhum político da época chutava que a monarquia ia ter mais de 1 milhão de votos. E teve 7. Né? Aí viu uma crescente, iria ser no 7 de setembro, e ele adiou para o dia 21 de abril. Ou seja, no dia de Tiradentes, no dia republicano, vamos falar assim, entendeu? Então foi um grande golpe e todo mundo, o Dom Bertrand fala isso muitas vezes, já falou. Todo mundo acha que a pá de cal ao movimento monárquico foi aquele dia, 21 de abril. Eles estão muito enganados. Nós estamos em 2020, muito mais fortes, muito mais presentes, tomando a nossa opinião sobre as redes sociais. Então, assim, hoje ser monarquista não é assim, pode ser utópico para muitas pessoas, eu concordo, mas é uma pessoa, a gente vê que é uma gama de pessoas que se interessam pela história do seu país, é uma gama de pessoas que se interessam, né, e assim, prazer próprio de estudar, né, e assim automaticamente levar o melhor para o seu país.
É fácil você convencer uma pessoa a ser monarquista. É só falar da monarquia. Desculpa, perdão. Ricardo Lança. É fácil você convencer uma pessoa a ser monarquista. É só falar da democracia rural, voto feminino e da princesa Isabel e tal. Quando a pessoa quer escutar, perfeito, tá? Ó, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, foi mais de 100 vezes. A pessoa falou, gente, eu não tinha a menor noção da história da nossa monarquia. Eu me tornei monarquista estudando. Isso é uma realidade. Quando a pessoa estuda a história do seu país, ela se torna não monarquista, mas pelo menos simpática. Ela vê que o que foi induzido na nossa mente sobre a nossa história foi totalmente deturpada. Vamos lá. Vamos lá. João Vitor Barney. Hoje as pessoas sabem muito pouco sobre a nossa história brasileira e a glória do Império. Com certeza, não adianta. A gente não pode culpar somente a esquerda, tal, que não sei o que, estragou a nossa história. Não, a história da nossa monarquia está sendo deturpada desde 16 de novembro de 1889. Ponto final. EduNet, lá de nosso querido amigo português. Mas no Brasil há muito mais pessoas. Eu concordo com você. Concordo, mas é aquele negócio. Nossa militância ainda está muito preso às redes sociais. A gente tem que partir para a rua. Essa é a diferença. Quando eu assisti eu assisti um vídeo do casamento do Rio com a dona Isabel, no casamento deles, e acho que foi em 95, o número de pessoas que estavam em frente à igreja com a bandeira de Portugal, do Reino de Portugal, coisa linda, maravilhosa. Eu acho que a gente não chega, caso, vamos supor que o nosso príncipe case, primeiro, não vai ter publicidade que teve, que nem de Dom Eduardo Pio. Muito menos vai ter aquela quantidade de pessoas a favor lá do casamento. A favor do casamento eu falo assim, erguendo a bandeira da monarquia portuguesa, no caso, né, como aqui no Brasil, né? O PPM em Portugal não tem nenhum único deputado no parlamento português. É um erro, assim, eu estou falando a minha opinião, é um erro a ser evitado no Brasil, tá? Não criar um partido. Eu acho que não deve criar partido. Eu acho que deve ser uma frente parlamentar. Um monarquista em cada partido. João Vitor Barney. Os reis, o maior símbolo da monarquia, não poderia aparecer na TV. Naquela época de 1993, sim. Vamos lá, deixa eu ver. Gabriel Oliveira. Qual a sua opinião sobre a novela Nos Tempos do Imperador? Eu vou falar minha opinião pelo a novela Novo Mundo. Todo mundo meteu pau, que não sei o que Globo lixo, que não sei o que não só vai estragar a história da monarquia. Gente, eu tenho essa opinião da Globo. Mas logo após a novela, o número de curiosos, não estou falando nem de monarquistas, cresceu exponencialmente. E o novo sistema do imperador vai ser a mesma coisa, porque são os mesmos escritores, tá? Eu não assisto televisão, mas eu vou abrir uma exceção. Nos tempos do imperador. Eu sei que pode contar muita história que não existia, eu concordo, beleza? Mas vai chamar a atenção a história de Dom Pedro II e sobre a nossa monarquia, tá? Ainda mais com ingrediente, ainda mais nesses tempos conturbados da nossa política. Jonathan, você acha que se a monarquia voltar, a nossa bandeira seria a de 1822 a 1889 ou seria mais atual? Eu não sei. Se voltasse a monarquia, a nossa Constituição seria a base de 1824, beleza? Com algumas coisas modernas, né? Algumas coisas atuais. A nossa bandeira, não sei se voltaria a ser a mesma, não sei. Para mim, isso é o que menos importa. Vamos falar assim. Voltando à monarquia, isso que para mim é o mais importante.
Vamos lá. A minoria do PSL é monarquista. Sim, mas assim, por estatuto é assim, concordo, mas assim, ter monarquistas não significa que o partido é monarquista. Essa é a diferença, entendeu? Eu quero que tenha no PSL, eu quero que tenha no PSDB, eu quero que tenha no PCO. Você tá entendendo? É ter monarquista em todos os partidos. Tem uma frente parlamentar em todos os partidos. Entendeu, Marcos e Garcia? Vamos lá, gente, mais perguntas. Mais perguntas. Tudo bem, Ariel? Ariel, desculpa. Gostaria que o hino da independência fosse. Gostaria que o hino da independência fosse se a monarquia se votasse. É isso que. Sim, é um hino maravilhoso. A letra não é de Dom Pedro I, mas a música é de Dom Pedro I. É muito linda esse hino. Gente, quanto ao hino atual, eu não tenho nada contra se manter esse hino, porque ele não faz nenhuma referência à monarquia, não faz nenhuma referência à república. Eu manteria do jeito que está. Eu usaria o hino da independência como o hino imperial. Ou seja, no caso tiver, vamos supor, como que é feito, para vocês terem uma ideia. Foi até bom ter falado assim. Vocês sabem que a Rainha Elizabeth é a rainha da porra toda, né? A rainha da Inglaterra, a rainha da Austrália, a rainha do Canadá, a rainha não sei da onde, vai indo. Quando a rainha da Inglaterra vai pro Canadá, toque-se oficialmente um hino canadense e o hino real. Ou seja, tem dois hinos. Quando está a rainha Elizabeth no Canadá. Eu sou dessa opinião. Mantém-se o atual hino, que não faz nenhuma referência à república, e caso o imperador ou alguém da família imperial esteja, faz um hino da independência. Tem os dois hinos. O Brasil continua. Apesar de mudar de forma de governo, mas o Brasil continua o mesmo. A mudança de forma de governo é tentar melhorá-lo. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver, estão falando dos hinos. O hino atual do Brasil é muito sem graça em comparação aos outros. Mas sabe por que o nosso hino se tornou sem graça? É por causa da banalização dele, né? A grande maioria dos brasileiros só conhece os nossos hinos, o nosso hino nacional, por causa do futebol. E quando canta, canta errado. É complicado isso aí, né? Vamos lá, gente. Façam perguntas. Façam perguntas. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Arthur? Façam perguntas. Rodrigo Caio, tudo bem? Boa noite. De la Veiga. Vamos lá, gente. Façam perguntas. Vamos aproveitar. Vamos lá. Ricardo Lanca. Você acha que a monarquia pode votar em 2030? Não. Esquece. Monarquia, a gente tem que pensar a longo prazo, no mínimo 25 anos. O que a gente tem que fazer é colocar o máximo de pessoas, o máximo de dentro da política. E quando a gente fala em política, é colocar um grupo de pessoas a favor, e para isso leva tempo e mais legislaturas e assim vai. Até quando a gente tiver uma maioria. E quando a gente tiver uma maioria, a gente pode pensar numa restauração. Mas antes disso, isso não vai ser levado em 10 anos. Tá bom?
Vamos lá. Já ouvi falar que o Brasil teve a chegada de 3 famílias reais. É verdade? Teve a chegada de 3 famílias reais. Eu não entendi a sua pergunta, Gabriel. Rodrigo Caio, meu sonho é ter a volta da monarquia. O meu também. Qual seria a posição do Brasil monarquista contra Portugal? Gente, assim, o cara que estuda a sua história do Brasil, ele tem um respeito por Portugal, tá? O cara que estuda. Agora o cara que não estuda, que é a grande maioria, acha que Portugal que roubou o nosso ouro, que não sei o que, aquele blá 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 que todo mundo conhece. Mas assim, se o Brasil é o Brasil, tô falando no bom sentido, deve ser a Portugal, tá? Inclusive nos erros também, tá? Mas é isso aí. Eu acho que o respeito continua, mútuo, até aumenta, né? Pelos laços familiares, né? Mas o respeito continua. Um presidente pode trazer a volta da monarquia? Jonathan Cast. Só um presidente com muito poder poderia. E esse presidente, sabe quem foi? Getúlio Vargas. Ele poderia ter restaurado a monarquia. Mas Dom Pedro Augusto não aceitaria, tá? Porque Dom Pedro Augusto já falou uma vez, diz que é lenda, mas tem uns príncipes que confirmam que o pai falou, que só volta, a monarquia só é restaurada só através de aclamação, ou seja, de voto, tá? Eu acho que o único presidente que teve poder para isso, Jonathan, só foi Getúlio Vargas, só. E lógico, e o Deodoro da Fonseca, claro, que foi o primeiro presidente, tá? O resto não tem poder para isso não. O monarquia Santa Catarina, quando eu falei, mas o Brasil é independente, sim, eu tô falando questão de amizade, eu não tô falando para o Brasil ser sobrevivente a Portugal, não tô falando nada disso, tô falando em questão de amizade. Da mesma forma, seria o Reino Unido com os Estados Unidos, entendeu? Inglaterra com os Estados Unidos, seria a mesma coisa, tá? O que seria um cara que estuda? Seria aquele cara que estuda a história do seu país. É isso que eu falo. Entendeu? Ele sai daquele mid-screen, vamos falar assim, que a Globo fala, enfim, ele estuda, pega os seus livros e vê. Ele vai lá atrás do YouTube e estuda a sua história, vê, entendeu? Ele começa a compreender a sua história. A sua história fala do seu país, é nesse sentido, entendeu? Vamos lá, Gabriel Oliveira. Eu assisti um vídeo da TV Imperial e diz que o Brasil teve 3 famílias imperiais. Lembro que a família, peraí, não entendi nada, peraí. Eu assisti um vídeo da TV Imperial que diz que o Brasil teve 3 famílias imperiais. Lembro que uma das famílias se chamava Bandeirantes. Cara, não tô sabendo desse assunto não. Peraí, vamos lá. Vamos partir para a próxima. O Edu, quando eu falei o Vargas, é por causa que o Vargas tinha um poder imenso, tá? Ele foi ditador, entendeu? Do mesmo jeito que não, eu ia falar Franco é da Espanha. Do mesmo jeito quem foi o ditador aí, meu Deus? Em Portugal? Deixa eu lembrar o nome. Esqueci. É a mesma coisa se o Franco é que ele fez lá na Espanha, entendeu? É a mesma coisa, né? Vamos lá. Na minha opinião, falta uma união dos movimentos pró-monarquia. Existem muitos grupos com as atuações isoladas. Não adianta, De La Vega. Agora é esse momento. A gente não tem um político, não tem, assim, sabe? Não tem uma organização. Eu concordo com você, tá? Mas, assim, a gente está no Brasil, né? Não adianta. O Brasil é imenso. O Brasil é um continente.
Eu tô aqui no interior de São Paulo. O cara que mora lá no Amazonas não vai ter a mesma ideia que a minha. Não adianta. Enquanto eu tô falando, pô, vamos pensar, vamos pensar nos dois lados, vamos agradar os dois lados, não tem um cara que não, só direita, não sei o que, e vamos lá entendeu? Tem um cara que pensa diferente de mim. E eu acho que a gente só chega no conjunto quando é a soma das forças. E tem pessoas que tá metendo um pau em mim nesse momento, entendeu? Vamos lá, Edu Net, qual a sua posição contra Vargas? Cara, não é aquele negócio, Edu. Ele foi. É isso que eu tô falando. Ele foi necessário, porque, de um certo modo, apesar desse quase fascismo que ele entrou, né? Quase. O Brasil, né? Vamos falar assim, se alinhou à Inglaterra. Se alinhou à Itália, à Alemanha, ao Japão. E ele foi pro lado, né, correto, no caso, né? Então, ele foi necessário, sim, num certo momento, mas ele passou do prazo da validade quando ele tentou ficar mais tempo, né? E assim, a democracia brasileira sofreu muito, né? O Brasil conseguiu ser democrático com a eleição de JK, né? Era a República do Café com Leite de 1889 até 1930. Aí entrou um outro presidente, aí foi o Getúlio Vargas, ficou durante bom tempo, até quase 1950. Aí entrou JK, democraticamente eleito. Saiu o JK, aí entrou o Jânio. Aí o Jânio saiu, entrou o Jango. Aí o Jango aí foi regime militar. Então, assim, o Brasil tem solavancos democráticos, né, na República. Pela primeira vez na história republicana do país, de 1985 para cá, nós estamos fazendo 35 anos de democracia, né? É muita coisa para a República. Democracia eu falo assim, né? No voto direto, né? E também a nossa Constituição de 1888 só tem 32 anos. Olha, a Constituição de 1824 ficou quase 60 anos. Então é uma coisa que a gente tem que parar e pensar muito. Quando você estuda a história do seu país, você muda sua cabeça em relação à República. Vamos lá. Vamos lá. Eu incentivo a volta da monarquia, mas não sairia muito caro para uma ação a mudanças dessas? Gabriel Moraes. Assim, o custo de uma monarquia é muito mais barato do que o custo de um presidente, de um presidencialismo, vamos falar assim, né? Se você entender. São meios burocráticos que, vamos supor, que uma monarquia tem, que uma monarquia não tem, que o presidencialismo tem. Vamos falar, presidencialismo que é o do Brasil, né? Diferente de Portugal, tem que respeitar aqui o Edu. Lá em Portugal, lá é parlamentarismo, né? Então são duas cabeças, né? Vamos falar, o chefe de Estado, não vou lembrar o nome, muito menos o chefe de governo de lá. Mas lá é parlamentarismo, né? Mas assim, quando a gente une o presidencialismo aqui no Brasil, o Bolsonaro hoje, que é o atual presidente, ele é muito mais caro que a rainha da Inglaterra, vamos falar assim, tá? É a realidade. Mas então, o cara que estuda seria os professores de história. Ó, vamos lá. Para quem já assistiu o Brasil Paralelo, assistiu esse último episódio aí que foi sobre educação, vocês entenderam o porquê que a grande maioria dos professores, principalmente de humanas, história, enfim, jogam esses ideais dele, né? Paulo Freire, então. A gente não pode ocupar eles. É o sistema que formou eles dessa forma, tá? O que está acontecendo? A população está se revoltando contra isso. Na verdade é você. Eu tô com 36 anos. Eu comecei a estudar a história do Brasil não na época da minha escola, quando eu estudava. Eu comecei a estudar o Brasil depois dos 20 anos. Ou seja, você vai ter que se redescobrir novamente, né?
Você vai ter que jogar tudo, aquela carga escolar, em questão de história, você vai ter que jogar fora. E vai ter que começar um novo passo. Daí. Entendeu? Rodrigo Caio, o povo tem que ir para as ruas pedir a restauração da monarquia, mas infelizmente alguns não entendem como funciona um país monárquico. Concordo com você, mas antes disso, o povo sair às ruas pedindo a volta da monarquia, o povo tem que eleger pessoas que defendam a causa monárquica no Brasil. Ponto final. Porque, vamos lá, vamos juntar 500 pessoas na rua da sua cidade. Não tem nenhum representante monarquista na sua cidade. Vai adiantar alguma coisa? O que eles vão fazer? Ah, um bando de doido e não dá atenção para eles. Em 2022, temos a obrigação de eleger um máximo de pessoas que defendam a pauta monarquistas. É uma grande realidade, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Não é porque o cara levanta a bandeira monarquista, ele não deixa de ser pilantra, ladrão. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Salazar, isso. Salazar, muito obrigado, Edu. Eu tinha esquecido o nome dele. Salazar. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Sim, o Federico Dávila é um monarquista e um deputado. Sim, mas a gente precisa de ter muitos mais Federicos Dávilas pelos estados. A gente precisa ter, no mínimo, multiplicar esse número, tá? É isso que eu tô falando. Aqui em São Paulo a gente só tem o Federico Dávila, mais um capitão não sei o que, tal. Mas, tipo, acontece nos dedos. A gente tem que ter no mínimo uns 10, 15, 20 só em São Paulo. Precisamos ter 10, 15, 20 só no Paraná. 10, 15, 20 só em Minas. A gente precisa ter uma bancada. É isso que eu tô falando. Uma bancada, uma frente parlamentar. É isso que a gente necessita. Ribeiro Júnior, na minha visão, o cara que estuda seria um pesquisador que publica artigos em excelentes revistas. Isso seria um cara que estuda, na sua opinião, estudo para o YouTube, e isso é estudo na sua opinião. Quando eu falo cara que estuda, eu não estou falando o cara que vai tirar PhD. Eu estou falando que o cara que pega o livro e lê, só isso. Na grande maioria não faz isso. Pega o livro, lê. Se você não tem hábito de ler, assiste os vídeos. É isso que eu tô falando. Não tô falando pra você virar sei lá, um cara fudido de história. Não tô falando nada disso. Eu tô falando uma pessoa que lê a história do seu país. Só isso. Ponto final. Simples. Olha, Von Régio aí, papai. Aí, ó. Mora aqui, Santa Catarina. Tudo bem, senhor Vitor? Boa noite. Tudo bem? Ô Vitor, eu não vou te chamar, que eu sei que você tá tudo feio, tudo barbudo, eu sei que você não se preparou, porque eu sei que eu já tá acabando aqui a nossa live, tá bom? Senão eu te chamava. Quer entrar? Quem seria o primeiro-ministro caso o Brasil restaurasse a monarquia? Ai, meu Deus, eu tenho medo de responder isso. Vamos lá. É, Vamos lá. Quem seria o primeiro-ministro? Vamos lá. Bolsonaro, Rodrigo Maia ou Davi Alcolumbre? Responda aí.
Pergunta, hein? Olha lá, algumas pessoas estão falando que é Bolsonaro, outras pessoas estão falando que é Rodrigo Maia. Gente, eu não tô falando merecimento. Eu tô falando quem seria o primeiro-ministro. Bolsonaro, Rodrigo Maia ou Alcolumbre. Não tô falando que um é pior, um é melhor que o outro. Nada disso. Eu tô perguntando quem seria. O Edu, vamos lá, para você entender. Quem que é Rodrigo Maia? É o presidente da Câmara Federal. Quem que é Alcolumbre? É o presidente do Senado Federal. Vamos lá. Tem pessoas que acham que seria o Bolsonaro e tem pessoas que acham que seria o Rodrigo Maia. Quem seria o primeiro-ministro seria o Rodrigo Maia. Tá? Por isso que eu falo a importância de colocar pessoas que atendam nossos pedidos na causa monárquica. Por isso que a gente tem a necessidade de colocar pessoas que levam a monarquia, enfim, de uma maneira com muito cuidado, com muito respeito. Então tem que tomar muito cuidado em 2022. Tá? Vamos lá. Gente, mais perguntas? Mais perguntas? A vantagem de uma monarquia, eu não posso esquecer, independente de quem seja, ou se é o Bolsonaro, se é o Alcolumbre ou se é o Rodrigo Maia, caso, se eles fizerem alguma merda, ele cai. Não precisa esperar todos os 4 anos, ou os 2 anos, no caso dos 2 presidentes da Câmara e do Senado. Se fez merda, cai. Tchau. Essa é a vantagem da monarquia. Vamos lá, gente, façam perguntas. Gente, perguntas. Ricardo Lanca. O que você acha do príncipe Dom Luiz Felipe ser presidente? Não tem nenhum problema, porque ele não faz parte da linha sucessória. Então não tem nenhum problema. Ele pode ser presidente sem nenhum problema. É lógico, ele leva o sobrenome, tá? E seria um caso curioso também, né, no Brasil. Se Dom Luiz Felipe for presidente, o último ano dele implanta a monarquia, né? E se o imperador ou rei fizer uma merda, o que fazer? Ribeiro Jones. Ah, você tem que lembrar que quem governa não é ele, tá? Quem governa é o primeiro-ministro. Se ele fizer alguma merda, dá pra derrubá-lo, não tem nenhum problema. Não sei se vocês sabem a história da Espanha recente, tá? Passou pelo Franco, o ditador. Aí o primeiro rei foi o Dom Juan Carlos, que é o pai do atual Felipe VI. Juan Carlos foi totalmente fundamental na consolidação democrática na Espanha. E ele começou a fazer merda. Aí no final do reino dele, né? Assim, né? Nos últimos anos, ele é vivo até hoje. Começou a fazer merda, caçou, enfim, elefante, aí viram indício de corrupção. Aí viu que a popularidade dele caiu drasticamente. O que ele fez? Renunciou. E hoje entrou o filho, altamente popular, né? E a Espanha tem aquele negócio daquela questão de separação, né? Do País Basco, da Catalunha, e ele está sabendo conduzir isso muito bem, tá? Então, assim, o que segura o rei é a popularidade, ok? Vamos lá. Alguma pergunta?
o povo pode tirar o rei imperador? Pode. Os monarquistas que o Ricardo Lanca, os monarquistas têm que entrar na cultura no país. Eu mesmo estou fazendo um rap sobre a história do Brasil. É exatamente, tá? Os monarquistas têm que exatamente impregnar a mente, vamos falar assim, entendeu? É através da educação, é através do respeito, é através... Não, tem um outro lado que a gente está vivendo, entendeu? Isso a gente tá de parabéns, tá? Vai demorar? Vai demorar, mas é muito mais duradouro, ok? Essa é a minha visão. O que você acha do ditador da Coreia do Norte? Lucas Fioravanti. Ah, ele tem uma quer dizer, tem uma dinastia desde do avô, né? Então não adianta. Vou falar o quê? Tem que matar tudo. Vou falar o quê? Né? Tem que voltar à democracia. Mas essa é a diferença. Se a Coreia do Norte não tem democracia, é porque o seu povo não está querendo. Essa é a minha opinião. Tá? Agora, se a Coreia do Sul, não, Coreia do Norte, perdão. Se a Coreia do Norte a gente vê, sei lá, enfim, o povo tem que lutar para sua liberdade. Coreia do Norte, tá, gente? Corrigindo. Movimento Monarquista BR. Tipo como fez Dom Pedro I. Viu que estava perdendo a popularidade e renunciou. Exatamente. Começou a fazer merda, viu que a popularidade caiu, renuncia. Passa pro próximo. Não adianta. Ribeiro Jones. Você acha que concentrar o poder na mão de uma pessoa ou uma família seria arriscado? Ribeiro Jones. Quem governa é o primeiro-ministro, não é o imperador. Ah, você está falando isso pelo poder moderador. Então, quando a gente fala poder moderador, fala-se de moderar e não ser absoluto. A gente tem essa desconexão. Colocar o poder moderador assim na cabeça do povo, falando que é um poder absoluto. E não é absoluto, é moderar. Tipo, fulano, você fez esse passo, volta 2 passos para trás. Cicrano, você faz esse passo, tá errado, volta 4 passos atrás. É isso que é moderar. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é tipo, ó, eu vou impedir de você construir um prédio lá no meio da cidade. Não é isso. Não, vamos ver quais contas para ver, sei lá, a montagem desse prédio. Entendeu? É moderar, é diferente. Moderar não é igual ser absoluto. Tem uma diferença. Meu sonho é viajar com o passaporte do Império. Aí, ó, Von Reg, ó. Von Reg tem aí, ó. Entra em contato com ele aí, Vitor. Então, qual a função da família real? Evandro Valdiero, qual a função? Representar o... Vamos lá. Representar a família como chefia de Estado. Lembre-se que o Brasil é continental, certo? Tudo que for questão de Estado, a família representa. Ok? Não é político. Representatividade é união nacional. É isso que a Rainha Elizabeth faz. Durante a monarquia sempre foi parlamentarista, certo? Foi Dom Pedro I, mas foi consolidado em Dom Pedro II. Consolidada. A gente teve mais de 40 anos assim, ó, mamão com açúcar. Rodízio de primeiros-ministros, conservadores, progressistas, liberais, ó, mamão com açúcar. Não teve, durante o reino de Dom Pedro II, ó, Brasil, politicamente, ó, chique no último. Vamos lá. Se o primeiro-ministro perder a popularidade, como faz para tirá-lo e colocar outro? Gabriel, tem uma diferença. A gente não vota na pessoa, a gente vota no partido, no parlamentarismo, tá?
tira o partido, coloca outro. Simples assim, tá? O imperador convoca novas eleições, ó, fulano, ó, velho, você tá só cagando, cara. Desculpa, mas vou de destituir. Convoca-se novas eleições de novos deputados e senadores e o vencedor é o novo primeiro-ministro. O rei Felipe VI passou essa crise durante uns 3 anos atrás. Eu sei que ele implementou uma lei que ele tem lá, ele ficou 2 semanas assim, tipo, para tudo. E ele tinha esse poder, para tudo. Aí parou e nessas 2 semanas ele conversava com todos os partidos, não, pelo amor de Deus, vamos tentar formar um governo, isso, aquilo, tal, e ele conseguiu. Tá? E hoje o primeiro-ministro é um socialista. Obrigado pela excelente explicação, meu amigo. Obrigado a você pela nossa atenção. Pela sua atenção, desculpa. Se o primeiro-ministro perder a... Ah, não, isso aqui já estou falando. Você publicou algum artigo sobre o tema dessa questão? Nunca publiquei, cara. Eu não sou um historiador. Eu sou um cara que estuda, pega o livro e lê. Pura e simplesmente. Entendeu, Ribeiro Jones? Só isso. Se para você ser um cara que estuda, precisa ter PhD, precisa ter, como fala, alguma coisa, sei lá, ser formado em história, então pelo amor de Deus, então para que eu vou pegar meu livro? É um cara que estuda. Só isso. Nunca publiquei nenhum artigo. Vamos lá. Alguma pergunta, minha gente? Ó, tô quase encerrando. Uma dúvida que tenho. Deodoro da Fonseca era amigo do imperador Dom Pedro II e teve estudos bancados pelo Império. Por que ele traiu o Império e proclamou a República? Por causa de chifre. Vamos lá. Deodoro da Fonseca estava quase nas últimas lá. E ele tem um inimigo mortal, que era... Agora não vou lembrar os nomes dos caras antigos, enfim. Que esse fulano seria o novo primeiro-ministro, aí, presidente do conselho de ministros, né? Na hora que ele ficou sabendo disso, ele ficou possesso. Por quê? Anos atrás, né? Enfim, esse cara namorou a namorada, enfim, ou seja, chifrou o Deodoro. Ele ficou possesso. Então, ele falou, não, sobre o meu cadáver. Então ele voltou aí, já estava acamado, de repente o homem ganhou uma força, que Deus o livre. Eu vou matar aquele homem, e aquele homem não vai virar primeiro-ministro. Aí deu no que deu, tá bom? Vamos lá, Ribeiro Jones, eu já marquei para você, aí já tem na live. Tem uma... diga sim a monarquia.com.br/livros. Estude através de lá. É lá que você vai pegar seus livros, ok? Lê, ó, olha lá, o Monarquia Santa Catarina. Lê os livros do Laurentino Gomes, eu vou falar do Paulo Resulti. Há vários livros aí, tá? Parlamentarismo a brasileira também é essencial para você entender esse conceito de parlamentarismo, tá? Você já sofreu preconceito por ser monarquista? Mantovani Sander. Ó, assim, aqui no interior de São Paulo, tá? Quando tem manifestação, eu levo minha bandeira, certo? E as pessoas olham, vê, mas não passa disso, tá? Agora, se eu chamar a atenção de alguma outra forma, eu sei que eu tenho que saber meu espaço e tenho que respeitar o dos outros. Como que eu faço para estar aí? É através da curiosidade. A pessoa pergunta, que bandeira é essa? Essa aqui é a bandeira imperial, símbolo dos Orleans de Bragança, fim e tal, tal, tal. É assim que eu interajo com as pessoas, tá? Você acredita da mesma forma que o Império caiu, a República pode cair? O Império caiu. Gente, desculpa, Evandro, eu vou ter que dizer, sair aqui da live porque já tá dando 20 segundos. Eu agradeço a toda a atenção de vocês, tá? Por esse live. Uma boa noite e Ave Império.
Tá? Um grande abraço. Se amanhã der, eu faço uma outra live amanhã, tá bom? Um abraço.